todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma tarde, para adorar o Senhor, Pastor Anderson, Pastora Leonora, Paulinho. E queremos convidar vocês mais uma tarde para estar adorando junto com a gente. Amém? Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus.
Santo, Tu és poderoso. E que o Teu Espírito, Senhor, desça sobre nós, ó Pai, nesse momento. E que nós possamos ser envolvidos pelo Teu poder, ó Pai. E que nesse poder haja cura, transformação, Senhor. Que a nossa casa, Senhor, neste momento seja tocada por Ti, Senhor. E que o Senhor, ó Pai, possa nos curar, possa nos guiar, ó Pai, e nos visitar nesta tarde, Senhor, em nome de Jesus. Descerá sobre Ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo Te envolverá. Descerá sobre Ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo Te envolverá. Tua alma viverá, Teu Espírito renovará, e no Teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, Teu Espírito renovará, e no Teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, Teu Espírito renovará, e no Teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, Teu Espírito renovará, e no Teu corpo tudo novo se fará. Chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito Santo, me guiar. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, deixa o vento do Espírito soprar sobre a sua casa. Vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Aleluia. Boa tarde, mais uma vez nós estamos adentrando ao seu lar para trazer uma mensagem da Igreja Nacional
do Senhor Jesus aqui na cidade de Avaré. Eu sou o pastor Vicente e nós estamos ainda realizando os cultos online, porque ainda não existe uma determinação específica do governo estadual e nem do governo municipal para que as igrejas possam realizar os seus cultos de maneira livres, né? Tá? Nesse momento. Então, nós continuamos com os nossos cultos online e hoje eu gostaria de deixar uma mensagem para você que está nos ouvindo. Eu gostaria que você acompanhasse conosco, se você tem a sua Bíblia aí, no livro de Atos, no capítulo 2 do livro de Atos, do versículo 1 até o versículo 4. E a palavra do Senhor, ela nos exorta e ela diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, eu quero que você grave essa palavra, de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Esse trecho da palavra é um trecho que relata uma festa. E naqueles dias havia a festa de Pentecostes, acontecia exatamente 50 dias depois da Páscoa. E Jesus havia morrido e Jerusalém havia vivido um momento de muita tensão, um momento de muito tumulto, porque todo o enlace que Jesus foi até a cruz, isso deixou marcado para muitos que estavam em Jerusalém. E naqueles dias, as pessoas, essas festas judaicas, elas se reportavam exatamente a um tempo ligado à terra, porque Israel, nos dias da Bíblia, ele estava extremamente ligado à terra, ligado ao cultivo, ligado às coisas. E essas festas aconteciam nas colheitas. A Páscoa, passados 50 dias, começava uma nova festa, que era a festa das colheitas, ou festa das primícias, e conhecida pelo Evangelho e por nós como festa do Pentecostes, e o judeu, incluindo 50 dias depois da festa da Páscoa. E ali eles traziam os cereais, que era uma festa da colheita. Eles pegavam todos os cereais das colheitas e eles vinham até Jerusalém entregar isso lá no templo, entregar o seu dízimo no templo. E essas festas enchiam a cidade. A cidade de Jerusalém ficava cheia de estrangeiros, de visitantes. E a Bíblia fala exatamente desse momento. O momento onde Jesus havia morrido há 50 dias. E todo esse tempo, depois da morte de Jesus, quando Jesus ele ressurge, ele volta, ele vive a ressurreição e volta a caminhar em Jerusalém nesses dias, ele fica 40 dias junto com os discípulos, andando, ensinando com eles, já num corpo espiritual. E Jesus vai ao céu e, passado esses dias, ele fala: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, porque descerá sobre vocês o Espírito Santo. Vai trazer poder sobre vocês. E esse trecho da palavra fala exatamente isso. E eles estavam reunidos no mesmo lugar físico, no mesmo lugar de oração, no mesmo lugar espiritual, esperando que ocorresse uma mudança e que descesse do alto esse poder que Jesus relata. E esse poder é o próprio Espírito Santo, é o Espírito do Senhor que viria sobre aqueles homens para transformar uma sociedade toda. E esses homens marcaram uma geração que o Evangelho chegou até os nossos dias através
da atitude e do testemunho de cada um desses homens. E naqueles dias, eles estavam guardados em oração, estavam reunidos em oração. E a Bíblia diz no versículo seguinte, de repente. E de repente tudo mudou. De repente aquele temor que os apóstolos viviam, que os seus discípulos estavam vivendo, que eles viveram depois da morte de Jesus, todo aquele temor foi embora. E de repente línguas como de fogo passavam por aquele local e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, em línguas espirituais, em línguas que só eles mesmos conseguiam entender as coisas que estavam sucedendo ali. E de repente mudou. De repente aquele vento impetuoso veio e as circunstâncias mudaram. Aqueles homens que eram cheios de temor, eles passaram a ficar cheios de poder, cheios de ousadia, cheios de impetuosidade. E assim Pedro se levanta, porque eles saíram para fora do cenáculo onde eles estavam, eles saíram para fora e muitos começavam a escutar a cada um deles orar, cada um deles falar e em línguas diferentes, mas como existia uma multidão de estrangeiros, cada um escutava os discípulos falando na sua própria língua e todos ficaram atônicos. E eles estavam cheios do Espírito Santo. E com isso, muitos acreditavam que eles estavam embriagados, porque era de dia e eles estavam lá, falaram, mas por que eles estão assim? E Pedro se levanta na ousadia e ele faz um discurso. Agora um discurso da multiplicação. Mas não era uma multiplicação de pães agora, era multiplicação de vidas. Naquele dia, Pedro toma da palavra com ousadia e 3.000 vidas se entregam ao Senhor. Houve uma mudança brutal na cidade de Jerusalém. Aquela cidade que já recebia o impacto e estava começando a entrar, o impacto da morte de Jesus, estava começando a entrar numa calmia, volta de novo a ferver, volta de novo a eclodir o movimento do cristianismo, a ação de Jesus Cristo de uma maneira viva e eficaz impactava mais uma vez a cidade de Jerusalém. E mais uma vez as autoridades judaicas ficavam perplexas, ficavam atônitas com a ação que aqueles homens faziam. E todos ficaram comentando acerca disso. E tudo isso começou de uma maneira simples, de uma maneira total. E de repente as coisas mudaram. De repente na nossa vida nós estamos bem, de repente as coisas mudam. E é isso que eu quero deixar para você. Existe um fato que não depende muito de nós. Aqueles homens todos obedeceram à determinação de Jesus e eles foram para um local específico e de repente as coisas começaram a mudar. E assim pode ser na sua vida. De repente o Espírito do Senhor vem falar com você e te convence do erro, te convence do pecado. É assim que muitos deixam as coisas erradas, as coisas ruins para trás e começa um novo tempo. E agora começa uma nova atitude. E eu quero vir com vocês no capítulo 3. Logo em seguida, a ação do Espírito Santo, logo em seguida da descida do Espírito Santo sobre todos os discípulos, logo no capítulo 3 do livro de Atos, ocorre uma cura miraculosa. Jesus já estava na glória celestial e Pedro e João, eles tinham um comportamento judaico, porque eles eram judeus. E nesse comportamento todo, eles foram a orar
às 3 horas da tarde. E ali, na porta de Formosa, eles encontram um paralítico, um aleijado, que se encontrava sempre lá. E naquele dia, o paralítico pediu uma esmola para eles. Eles olharam bem para aquele paralítico e eles tomaram aquele paralítico pela mão e disseram, olha, eu não tenho ouro nem pedra, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Levanta e anda. E eles levantaram, e ele se levantou e andou, e foi lá para o pórtico. Isso começa a ação do Espírito Santo. De repente, aquele aleijado de tantos anos, de repente veio uma palavra nova e transformou a vida daquele rapaz, e ele se modificou totalmente. De repente, a sua vida que estava presa, ele se torna livre, começa a saltar, começa a pular lá no templo, em busca do templo. E eu quero que você venha comigo agora também em Atos capítulo 16. E ali, no capítulo 16, do verso 25 do livro de Atos, a palavra fala o seguinte, que Paulo e Silas, eles estavam fazendo as suas viagens e um belo dia eles entraram numa cidade de Filipos. Essa cidade era uma cidade dominada pelos romanos e de repente eles expulsaram um demônio de uma jovem e a cidade se revoltou, foi criado um tumulto e Paulo e Silas foram presos. E era meia-noite, a Bíblia diz assim, que Atos 16, 25, pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam, e de repente, eu quero que você grave essa palavra, de repente, houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Mais uma vez, de repente, Paulo e Silas estavam presos. Muitos achavam que eles estariam condenados ali, mas de repente as coisas mudaram. O Espírito do Senhor, porque eles cantavam e davam glória a Deus, os grilhões se romperam, as portas se abriram e era meia-noite. Aquele carcereiro pensou em se matar, mas acabou toda a família sendo salva e sendo transformada. E vocês, meus irmãos, que estão presos por alguma situação, eu quero que você saiba que de repente o Espírito do Senhor, e é nesse dia, o Espírito do Senhor tem poder. Ele pode transformar as vidas, ele pode transformar as grilhões, as prisões que estão em você. As situações que você não consegue lidar, que você não tem conseguido se libertar delas, dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas dos relacionamentos, de repente o Espírito do Senhor pode entrar na sua casa e fazer uma grande transformação. E por fim, eu quero dar o testemunho de Paulo. Paulo, no capítulo 22 desse mesmo livro, no versículo 6, ele estava indo para prender os judeus, para prender os cristãos. Paulo era um judeu ortodoxo, rígido, e ele tomou a carta do sacerdote, do sumo sacerdote, para que prendesse os cristãos. E ele sai rumo a Damasco, e a Bíblia, no versículo 6 desse capítulo 22, diz assim, aconteceu, porém, que quando caminhava e ia chegando perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, eu quero que você grave essa palavra, de repente, as coisas mudaram na vida de Paulo. Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, agora ele passa a ser um defensor dos cristãos. Ele passa a ser um cristão que evangelizava os povos. Ele sai a várias nações, a várias tribos e raças, por toda aquela caminhada, pregando o evangelho que ele conheceu no caminho de Damasco. E a Bíblia diz assim, de repente, do céu brilhou-me ao redor uma grande luz, caí por terra e ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és tu, Senhor? Disse-me, eu sou Jesus o Nazareno,
a quem tu me persegues? E os que estavam comigo viram em verdade a luz, mas não entenderam a voz daqueles que estavam comigo, que falava comigo. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo que tens a fazer. O próprio apóstolo Paulo experimenta o significado de repente. E ele responde para o Senhor: quem és tu, Senhor? Porque ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia o autor e consumador da nossa fé. Paulo não é transformado pelas coisas da lógica, pelas coisas do seu conhecimento humano, mas pela experiência sobrenatural que teve com o Senhor da glória. Ele foi transformado e de repente, eu quero que você lembre disso, de repente serei totalmente transformado, assim como foi Paulo. De repente nós estamos numa situação e o Senhor vem e fala conosco. Quando o Senhor fala conosco, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada. As situações podem mudar do dia para a noite. A Bíblia relata que um senhor se vangloriava porque ele tinha colhido grandes colheitas, né? Os seus celeiros estavam cheios, e a palavra do Senhor diz o seguinte: mal sabia aquele homem que no dia seguinte ele seria recolhido aos céus. Ele seria recolhido, ele não estaria mais vivo. E de repente as coisas acontecem na nossa vida. De repente as coisas mudam e mudam totalmente. Eu quero deixar um testemunho para vocês meu. Há um ano atrás, nessa época eu estava comemorando, depois de comemorar o meu aniversário, passado alguns dias, de repente eu tive uma cólica, uma dor abdominal que eu nunca tinha tido. E eu fui ao hospital naquele dia tomar um soro e eu aproveitei, eu fiz uma tomografia de abdômen e de repente eu olhei para aquela tomografia e eu vi um tumor ali. E ali se alojava um câncer. E a minha vida mudou durante um ano. Eu fiquei sem trabalhar quase um ano e eu falei: puxa, Senhor, como é que eu vou fazer para sustentar o meu lar e sustentar todos os funcionários que estão comigo? Mas o Senhor supriu as minhas necessidades. E eu quero deixar isso para você. De repente a tua vida pode mudar. De repente você pode sofrer uma enfermidade, de repente você pode sair da enfermidade. Essa enfermidade que te incomoda tanto, você pode ser curado, porque tudo é passível. Tudo é possível naquilo que crê, que Deus interpreta, naquilo que Deus opera. Tudo é possível aquele que crê. E se você está esperando mudanças no mundo físico, se você, meu irmão, está preso em alguma situação, se você precisa de transformação de seus valores e de teus sonhos, saiba que de repente o Senhor vai soprar o sopro de vida e tudo vai mudar. Eu quero orar com você agora para que nós possamos nos despedir de vocês. Pai, nesse momento que a Tua palavra fala ao nosso coração, a Tua palavra nos exorta que a Tua ação de repente transforma o caos, de repente intervém na nossa vida e as coisas se mudam totalmente. Aquilo que era caos transforma-se em alegria. São tantas as passagens que falam disso, são tantas as experiências que esses homens que escreveram a Bíblia, que participaram, Pai, como nós, da Tua palavra, participamos da Tua história. O Senhor tem nos consolado e tem transformado o nosso coração. Nesta tarde, eu clamo aos nossos irmãos que eles recebam da Tua graça, do Teu amor, e nós possamos estar contigo mais uma vez, louvando o Teu nome. Muito obrigado pela participação, pela presença nossa aqui, entrando na sua casa. Nós queremos agradecer e até a semana que vem, no mesmo horário, para que mais uma palavra seja levada à sua casa. Amém.